Boa noite a todos. Hoje, eu sei, é sexta-feira, não há super igreja, não há crianças, eu estou a imitar a Paula Pinto, trouxe para aqui uma série de bonecada, foi a melhor ideia que eu tive para lembrar a Valalá. Não podia deixar de falar da Valalá hoje, não é? Ela faz parte de nós, ela influenciou várias gerações de crianças que hoje são jovens, que são adultos, já jovens adultos, e que nunca se vão esquecer dela. E até eu, que estou no CCVA Lisboa, vai fazer 20 anos, sinto um bocadinho que ela é a minha avó também. E por isso é assim que começamos esta noite, é assim que começamos esta sexta-feira, a lembrar-nos dela e agradecendo a Deus, o nosso coração cheio de gratidão pela sua vida e por tudo o que ela significou para muitos de nós. Amém. Não é a nossa última sexta-feira, não é o último pulsar do coração, com a graça de Deus vão continuar, é sim a última noite em que vamos ter uma mensagem acerca de cura da alma, pelo menos agora nos próximos tempos. Aí vamos ouvir o pastor João falar-nos acerca de como vir do medo para a fé, ou seja, na semana passada nós estivemos a ouvir acerca de como podemos ajudar outras pessoas a ultrapassar os medos, a ansiedade, etc, etc. Hoje vamos ouvir acerca de como nos ajudarmos a nós próprios e podermos e nos fortalecermos para sermos capazes de ultrapassar os nossos medos e irmos para a fé. Portanto, e vivermos em fé. Irmos para a fé não, e vivermos em fé. Portanto, eu gostava por começar convidando a cada um de nós a partilharmos este link com os nossos amigos, com os nossos contactos, com aquelas pessoas que nós nos lembramos que talvez precisem e outras pessoas que talvez até nós achemos que não precisam, mas se calhar vão ser muito abençoadas, porque nós nunca sabemos o que é que Deus tem para fazer na vida daqueles que estão à nossa volta, independentemente daquilo que nós achamos que eles precisam ou não. Portanto, vamos partilhar este link, vamos interagir, vamos dar mais do que as boas noites, vamos dizer de onde é que vivimos, de onde é que estamos a ouvir, qual é que é a nossa expectativa para esta noite e vamos já louvar a Deus. Vamos louvar a Deus com alegria, com um toque africano e vamos depois ouvir então a palavra de Deus que o pastor João tem para nos trazer. Até já! Vamos louvar o nosso Deus, amém? Sintam a nossa energia aqui. Nós estamos aqui a cantar para o nosso Deus. Sintam essa energia aí a casa para que possam também louvar o nosso Deus. Amém? Eu vou caminhando irei, seja dia ou noite, caminhando até Jesus. Eu vou caminhando irei, seja dia ou noite, caminhando até Jesus. Razão do nosso ser, exaltemos a sua glória, cantamos, celebramos ao nosso Criador, glorioso nosso Deus, bendito é o seu nome, o Rei dos Reis, Deus de grande amor, Deus da paz e fiel, Salvador das nossas vidas, o Redentor, Jesus, Salvador dos homens, Salvador das nossas vidas, o Redentor, Jesus, Salvador dos homens. Eu vou caminhando irei, seja dia ou noite, caminhando até Jesus. Eu vou caminhando irei, seja dia ou noite, caminhando até Jesus. Eu vou
seja dia ou noite, caminhando até Jesus. Canta aleluia, aleluia. Canta aleluia, canta aleluia, Senhor seja louvado. Canta aleluia, aleluia. Canta aleluia, canta aleluia, Senhor seja louvado. Aleluia, Jeová Jireh. Aleluia, aleluia, canta aleluia, Senhor seja louvado. Aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, amém. Aleluia, glória, 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 aleluia, amém. Glória ao nosso Deus. Glória, 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 glória. Exaltemos Jeová Jireh. Exaltando o Senhor. Exaltemos Maranata. Exaltando o Senhor. Exaltemos Elohim. Exaltando o Senhor. Exaltemos Jeová Rafa. Exaltando o Senhor. Exaltemos Jeová Jireh. Exaltando o Senhor. Exaltemos o Redentor. Exaltando o Senhor. Exaltemos Jeová Rafa. Exaltando o Senhor. Exaltemos Elohim. Exaltando o Senhor. O nosso Deus ama a adoração. O nosso Deus ama o louvor. Por isso vamos dançar para Ele. Vamos dançar da maneira que Ele gosta. Por isso nós vamos dizer agora vamos dançar da maneira que Tu gostas, Senhor. Alejo alokumo lingaka. Bisa na bisa to menino lengo lingaka. Sese veya to menino lengo lingaka. Bisa na bisa to yembilo lengo lingaka. Aye lo lengango. Bisa na bisa to menino lengo lingaka. Sese veya to yembilo lengo lingaka. Bisa na bisa to menino lengo lingaka. Yahweh lo lengo lingaka. Bisa na bisa to menino lengo lingaka. Aqui estamos nós para mais um Pulsar do Coração, estas reuniões que nós temos à sexta-feira para compartilhar um pouco
da palavra de Deus e abordarmos temas que possam ser de interesse e de utilidade para todos nós. Durante algumas sextas-feiras temos vindo a falar acerca da cura da alma e já tivemos oportunidade de olhar para alguns assuntos que creio serem pertinentes para todos nós durante este tempo e também, de certa forma, alguns assuntos que considero serem práticos e necessários para a nossa vida do dia a dia. Durante algumas sextas-feiras temos vindo a falar um pouquinho acerca do medo e da ansiedade, sendo que na sexta-feira passada abordamos alguns aspectos de como é que nós podemos, pessoas que, apesar de terem medo, podem de alguma forma ajudar outros que se encontram numa situação mais difícil. Dissemos que medo é uma emoção comum a todo o ser humano, mas a forma como nós lidamos com ele é que pode variar. E procurei, apesar das muitas dificuldades que se foram sentindo ao longo da emissão, com a internet, que tinha algumas variações e sabemos que algumas pessoas tiveram uma ou outra dificuldade, ainda bem que não foram todas e esperamos que hoje isso não aconteça, mas falamos acerca de alguns passos que nós podemos dar para ajudar outras pessoas. Hoje gostaria de abordar, e esta será a última sexta-feira em que nós abordaremos esta série da cura da alma. Eventualmente, noutra altura, poderemos tocar em alguns outros temas relacionados com a nossa alma, composta pela nossa mente, vontade e emoções, mas hoje será a última sexta-feira, pelo menos durante esta época, em que isto irá acontecer. Esperamos que nas próximas sextas-feiras nós tenhamos outras pessoas a partilhar a palavra connosco. Temos convidado algumas pessoas já e agendado para que o possam fazer e estou certo que continuará a ser de grande utilidade para todos vós. Sempre dizemos que é importante dizerem de onde nos estão a ver, possam fazer os vossos comentários, colocar as vossas questões, fazer os vossos pedidos de oração e também solicitamos que possam partilhar com os vossos amigos o link para que mais pessoas possam ver e assim serem auxiliadas. Hoje, quando na sexta-feira passada falámos acerca de como é que nós podemos ajudar pessoas com medo e ansiedade, hoje falarei e concluirei este tema com a forma como é que nós podemos agir para nos ajudarmos a nós mesmos. Muitas vezes é importante ter pessoas por perto que nos podem auxiliar, mas há alturas em que nos encontramos sozinhos e mesmo que não estejamos sozinhos, vamos dizer que é importante nós darmos passos, ter pessoas, darem-nos conselhos, falarem connosco, encorajar-nos é importante, mas há sempre aquela parte que corresponde a cada um de nós, aquele passo que nós temos de dar, e isso vai sempre ser benéfico para cada um. Então, hoje falarei um pouquinho de como é que, dos passos que nós podemos dar para nos ajudarmos a nós mesmos e saltarmos daquela frase que é de saltarmos do medo para a fé. Eu já tive o cuidado de mencionar que muitas pessoas afirmam que o medo é o contrário da fé, que o medo é que é o oposto da fé.
para mim, de acordo com aquilo que são as minhas convicções, não creio que seja o medo o que é o oposto à fé. O que é o oposto à fé é a visão natural que nós temos das coisas, porque a fé vê aquilo que os olhos naturais não conseguem ver. Então, o que nós vemos no natural é que normalmente se opõe à fé. Medo é uma emoção comum com a qual nós temos de lidar dia a dia, mas que nós temos de aprender a vencê-la. Então, podemos ter ajuda de outras pessoas, mas é importante nós também fazermos a nossa parte. Então, gostaria de começar por vos dizer que um dos aspectos importantes para nós passarmos do medo para a fé é nós começarmos por ter temor ao Senhor. Em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, quando eu falo de que um dos passos que nós precisamos ter ou dar é começar por ter temor ao Senhor, é nós reconhecermos ou crermos que Deus tem o direito em ter autoridade sobre cada um de nós. Quando nós damos este passo, quando nós acabamos por reconhecer que Deus tem autoridade sobre nós, nós estamos a começar a criar temor. Temor a Ele, não no sentido de nós termos medo, porque não temos de ter medo de Deus, mas no sentido da reverência que Ele merece que nós possamos dar-lhe. Então, o ter temor ao Senhor, reconhecer esse direito de Ele ter autoridade sobre a nossa vida, vai ajudar-nos em que nós possamos começar a querer que nós podemos sair da situação em que nós estamos para aquilo que de facto é o plano e desejo de Deus. E neste temor, nesta aprendizagem de temor ao Senhor, nesta aprendizagem, nesta entrega que nós fazemos e reconhecimento que nós temos de Ele ter autoridade sobre a nossa vida, também vai levar-nos a compreender que Deus tem controle sobre todas as circunstâncias na nossa vida. Não há nada pelo qual nós estejamos a passar de que Deus não tenha controle ou que Ele não possa fazer alguma coisa. Então, se queremos sair do medo para a fé, é de facto importante reconhecer esta autoridade dele. É importante reconhecermos de que ele está a controlar aquilo que se está a passar na nossa vida. Ele jamais nos deixa, ele jamais nos abandona, ele jamais deixa de olhar para nós, ele jamais deixa de ter a sua mão estendida na nossa direção para nos poder abençoar. Então este é o primeiro passo, a primeira coisa que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos reconhecer para que de facto possamos alcançar vitória sobre o medo e a ansiedade. Outra coisa que é importante, antes de detalhar e ler alguns outros versículos, é nós estarmos certos de que o medo não faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, está escrito assim: porque Deus não nos deu um espírito de medo. Uma outra tradução, algumas outras traduções falam: Deus não nos deu um espírito de timidez, Deus não nos deu um espírito de temor, Deus não nos deu um espírito de medo. Então, Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele deu-nos um espírito de poder, de amor e de moderação, ou, conforme diz outras traduções, de uma mente sã. Então, nós precisamos reconhecer que o medo, apesar de ser uma emoção que faz parte da vida de todo o ser humano, não é alguma coisa que faça parte do plano de Deus para a nossa vida. Em que sentido é que eu digo isso? É que nós não temos de viver dominados
por Ele. Ele nos deu não um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor, e o amor vence o medo. Diz também nos deu um espírito de moderação ou de uma mente sã, e eu sempre afirmei ao longo desta série de cura da alma, eu disse que o primeiro campo de batalha que nós normalmente temos é a nossa mente. Aquilo que se passa na nossa mente vai de alguma forma influenciar aquilo que nós sentimos e a forma como nós nos vamos comportando. Então, o medo é sinal de que nós não estamos a confiar em Deus. Medo não é nós estarmos a apropriar-nos da graça de Deus. Quando falamos da graça, muitas vezes, e principalmente no seio da comunidade cristã, a graça é sempre entendida como o favor imerecido de Deus. E, de facto, há o favor imerecido de Deus, e isso é graça. Mas graça é, essencialmente, a capacidade e o poder que Deus nos dá para nós podermos vencer. Então, quando nós vivemos dominados pelo medo, nós não nos estamos a apropriar da graça de Deus. Então, é importante a compreensão de que o medo não faz parte do plano de Deus. Podemos senti-lo, mas nós temos de aprender a dominá-lo. E isto passa pela decisão que cada um de nós tem ao começar por temer, ao reconhecer a autoridade de que Deus tem o controle, mas também reconhecer que Ele não faz parte, ele medo, esta ansiedade, não faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Logo de seguida, eu gostaria de vos dizer que se torna importante nós também, se queremos vencer o medo, se queremos passar a ter uma atitude de fé, nós estarmos dispostos a analisar o medo que nós estamos a sentir de uma forma honesta, para nós podermos descobrir quais são as suas verdadeiras fontes. Já mencionei algumas vezes de que muitas vezes nós olhamos simplesmente para o problema de raiz ou para as causas de raiz, esquecendo que muitas vezes, aliás, olhamos para as causas superficiais, para os problemas superficiais, esquecendo que muitas vezes eles têm uma causa de raiz. Há problemas de raiz que vão afetar aquilo que nós estamos a viver no presente. E a avaliação honesta do medo que nós sentimos pode levar-nos a descobrir a verdadeira fonte das diferentes fobias, dos diferentes medos. Em Provérbios, no capítulo 29, no versículo 25, diz assim: o temor do homem virá a ser laços, mas o que confia no Senhor estará seguro. Ou seja, nós ao confiarmos em Deus, nós estamos seguros. Os nossos medos, os nossos temores vão criando laços na nossa vida. Então, deixa-me fazer assim, como é que eu posso avaliar os meus medos? Será que eu tenho medo de ser rejeitado? Se eu tenho medo de ser rejeitado, provavelmente é porque eu necessito experimentar amor, eu preciso experimentar aceitação. E esta é uma área que nós temos de trabalhar. Há pessoas que vivem com medo da rejeição. A rejeição está implícito o facto de que nós não nos sentimos amados ou nós não nos sentimos aceitos. Então, essa é a área que nós temos de trabalhar, a aceitação, o amor, o reconhecimento de que nós somos amados, estimados por Deus e até pelas outras pessoas, que nos vai levar a alcançar a vitória sobre o medo da rejeição. Outras pessoas, por exemplo, têm medo do insucesso. Medo do insucesso provavelmente está associado a alguma outra causa de raiz, que é a necessidade das pessoas se sentirem importantes. A maneira como nós olhamos para o sucesso varia de pessoa para pessoa. Para alguns, e esta é uma
área onde a palavra sucesso pode ser interpretada de muitas formas, mas muitos têm a necessidade de se sentir importantes. Essa é a raiz do problema. Por isso manifesta-se no dia a dia com o medo de não se ser bem-sucedido. Quando na realidade ser bem-sucedido é nós estarmos no lugar certo, no tempo certo, a fazer a coisa certa, por mais pequena que ela possa parecer. Há pessoas que aparentam ter muito sucesso porque têm dinheiro, têm casas ou têm carros, quando na realidade são uns autênticos falhados nas suas famílias, nas suas relações pessoais. Então, sucesso é alguma coisa muito mais ampla. Então, entenda que precisas fazer uma avaliação honesta. O que é que está a causar o teu medo? Por exemplo, há pessoas que têm necessidade de se sentir seguras. Esta é uma necessidade comum praticamente a todo o ser humano. Todos nós desejamos ser amados, todos nós desejamos ser aceitos, todos nós necessitamos de ter reconhecimento das outras pessoas, todos nós necessitamos nos sentir seguros, mas se não nos sentirmos seguros, muitas vezes nós temos medo de revelação, nós temos medo de estar na presença de outras pessoas, nós vemos a timidez tomar conta da nossa vida. E eu li, quando toquei este ponto, que Deus não nos deu um espírito de timidez, Deus não nos deu um espírito de medo. Então, se nós não lidarmos com a raiz, se nós não lidarmos com a ausência da segurança e ganharmos a segurança em Deus, ganharmos segurança e confiança em nós mesmos, porque somos filhos amados de Deus, criação sua, então nós sempre vamos ter medo desta revelação, desta medo do estar, de conviver, de estar em determinados lugares de revelação, de mostrarmos quem na realidade nós somos. Então, estes são alguns passos que nós precisamos dar, o temer ao Senhor, como eu disse no princípio, ao reconhecermos que o medo não faz parte do plano de Deus para a nossa vida, assim como nós analisarmos de forma honesta as causas que nos levam a viver no tempo presente com medo. E agora eu quero ser bastante prático para que nós possamos concluir no mais curto espaço de tempo. E eu vou pegar em versículos da palavra de Deus, porque disse é importante a ajuda psiquiátrica, é importante se de facto o medo já se transformou numa fobia, se nós de facto já estamos dominados por ele, a ponto de não termos mais controle, podemos precisar de ajuda psiquiátrica, nós podemos precisar da ajuda de um psicólogo, mas também eu digo, e digo isto por experiência própria, que nós podemos recorrer a Deus, nós podemos recorrer à palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando nós meditamos nela, ela é poderosa para transformar aquilo que vai na nossa mente. Diz para nós nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Então, o que é isso? Nós meditarmos na palavra. Como é que eu me posso apoderar? Por exemplo, quando eu leio o Salmo 23, onde diz o Senhor é o meu pastor. Como é que eu medito que o Senhor é o meu pastor? Eu coloco-me numa posição em que eu digo para mim mesmo, eu interiorizo que o Senhor é o meu pastor e que nada, por exemplo, me faltará. Então eu vou interiorizando, dizendo, João, fica tranquilo, o Senhor é o teu pastor. Eu crio quadros mentais onde eu vejo Deus a tomar conta de mim, onde a suficiência de Deus chega até a minha vida. Isto chama-se meditar. Eu utilizo um exemplo que às vezes muitas pessoas podem ter até alguma relutância, mas
Eu costumo dizer que meditação tem um pouco a ver com ruminação. Todos nós sabemos que as vacas, elas comem, elas alimentam-se, levam a comida até ao seu estômago e, passado um tempo, elas trazem aquilo à sua boca novamente e começam a mastigá-la novamente, começam a ruminar, começam de alguma forma a ter, a digerir ou a triturar melhor a alimentação. Para mim, meditação da palavra de Deus tem um pouco a ver com isso, nós interiorizarmos a palavra e depois voltarmos a trazer a palavra à nossa boca, falando a palavra para nós mesmos. Então é importante olharmos para a palavra de Deus, não somente como o livro de Deus ou como alguma coisa que nós temos na nossa casa que decora ou que nós lemos ocasionalmente, mas é importante nós olharmos para ela a fim de nós meditarmos. Então, como é que eu posso saltar do medo para a fé? Eu gostava de vos mencionar um versículo em 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, onde diz assim: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Então, olhando para este versículo, o que é que eu devo fazer por mim mesmo e para mim mesmo, para o meu próprio benefício, de como é que eu posso sair do medo para a fé, tendo conhecimento do amor de Deus por mim? Se tu tiveres conhecimento do amor de Deus por ti, então, de certeza absoluta, que tu vais ver aplicado esta palavra, este versículo na tua própria vida. Diz que no amor não há medo. E diz que é o perfeito amor que lança fora o medo, porque o medo produz tormento. No entanto, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Então, tu, se queres vencer o medo, medita na palavra de Deus, medita no facto de que Deus te ama. O amor de Deus vai providenciar para ti uma aceitação completa. O amor de Deus vai providenciar para ti conhecimento de autoestima, vai providenciar para ti uma segurança eterna, vai providenciar para ti poder para que tu possas vencer o medo. Isso vem pelo conhecimento e reconhecimento do amor de Deus. Há pessoas que pensam que Deus não as ama, mas deixem-me dizer, é o maior engano que o inimigo pode trazer até a vida de alguém, porque diz que a maior prova do amor de Deus foi ele ter dado Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa é a maior prova. A maior prova de amor, é um pai estar pronto a dar o seu próprio filho para o benefício das outras pessoas. E Deus amou-nos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aceita, toma conhecimento, interioriza o facto de que Deus te ama. Diz para ti mesmo, Deus ama-me, Deus ama-me. Fala ao longo do dia que tu és amado por Deus. Quando tu és assaltado na tua mente com diversos pensamentos, tentando mostrar-te ou desafiar-te no sentido de que tu não és amado, abre a tua boca, fala a palavra de Deus, diz, eu sou amado por Deus. E se eu sou amado por Deus, então o amor vai lançar fora todo o meu medo. Eu não posso ser aperfeiçoado no amor se eu continuar a ter temor, se eu continuar a ter medo, então eu lanço fora. Fala para o medo, usa as palavras, declara que ele tem de sair da tua vida porque tu és amado por Deus. Então este é o primeiro passo, tu reconheceres que Deus te ama, Deus está interessado na tua vida, Deus te acompanha, sempre está do teu lado. Outra
compreensão que nós precisamos ter está relacionado com o versículo 2 do Salmo 1, onde está escrito assim: antes tenho o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, se eu quero vencer o medo, eu tenho de estar disposto a estar comprometido em desenvolver a minha fé no amor de Deus. Há pouco eu falava, quando eu medito dia e noite, não significa que eu estou a meditar as 24 horas do dia, mas estou a falar no sentido que eu estou a transformar a meditação na palavra de Deus, algo que faz parte da minha rotina diária. Quando eu estou a trabalhar, eu posso ter momentos de interiorização da palavra, de meditação da palavra, quando eu estou a conduzir, quando eu estou tempos sozinhos, quando eu me retiro para um lugar à parte e desenvolver a minha comunhão com Deus. Então eu tenho de estar comprometido em desenvolver a minha fé no amor de Deus. Se está escrito que Deus me ama, eu tenho de desenvolver a minha fé nesse amor que Deus de facto me ama. E eu desenvolvo a minha fé quando eu vou ouvindo, quando eu vou meditando na palavra de Deus. Então, a meditação na palavra vai trazer, de facto, mais segurança para mim. Então, se eu tenho prazer na palavra de Deus, se eu medito na palavra de Deus dia e noite, eu vou alcançando vitória sobre o medo. Eu não estou a dizer que tu tens de ter 2 horas, 3 horas por dia. Deixa-me ser muito prático. Se tu não tens 1 minuto, como é que podes começar a estabelecer alvos de que tu vais ter 1 hora? Começa por coisas pequenas, começa por alvos que podem parecer pequenos para muitos, mas que quando tu começas a atingi-los, tu vais te sentir bem. Então diz, ok, eu todos os dias vou tirar 5 minutos durante o dia para meditar na palavra de Deus. Então, tu determinas que vais ter um tempo devocional diário, um tempo em que tu te isolas, um tempo que pode acontecer na manhã, pode acontecer a seguir ao almoço, pode acontecer antes de deitar. Tu desenvolves esse tempo devocional com Deus, onde tu te encontras com Ele da forma como tu te sentes à vontade para o fazer. Também vais decidir, por exemplo, estudar a palavra, a Bíblia. A Bíblia, para muitas pessoas, é um livro chato, cheio de coisas. Começa por ler, procura uma tradução que seja uma tradução simples, de fácil assimilação. Há a Bíblia Viva, há a Bíblia em português moderno, há a Bíblia a Mensagem. Estas traduções são bastante simples, ajudam numa compreensão clara das Escrituras. Então, envolve-te no estudo da Palavra de Deus. Se tu precisas de ajuda por onde podes começar, então procura essa ajuda. Procura versículos que estão adequados à tua própria necessidade e meditas nele. Depois procura, de alguma forma, envolver-te em comunhão com outros cristãos. Procura envolver-te com pessoas que estão à procura de desenvolver também a sua própria fé. Começa a testemunhar da fidelidade de Deus na tua própria vida. Procura começar a ser obediente à medida que tu vais tendo incentivos da parte de Deus no teu próprio espírito, quando Ele te manda fazer alguma coisa e tu começas a fazer, quando tu dás uma palavra a alguém no sentido de ajudar, quando tu procuras encorajar, tu sentes que o deves fazer, faz. E tu vais vendo que isso são formas de tu ires vencendo o medo que tu tens, ou os diferentes tipos de medo que tu possas possuir.
o serviço aos outros é verdadeiramente importante para nós alcançarmos vitória sobre os nossos próprios problemas. Eu e muitos daqueles que me escutam hoje são pessoas que já descobriram isso há muito tempo. Quando nós nos entregamos aos outros, muitos dos nossos problemas vão desaparecendo porque nós estamos a dar de nós para os outros. A melhor coisa é dar do que receber, mas quando nós damos, nós acabamos também por receber. Então, a meditação da palavra é alguma coisa importante. Tu dizes desenvolvendo a tua fé através do ouvir e de meditar a palavra de Deus e desenvolves a tua fé no amor de Deus. Em terceiro lugar, eu creio que se torna importante tu começares por usar a verdade da palavra de Deus para controlar as tuas próprias imaginações à medida que elas vão acontecendo. Torna-se importante quando estas imaginações, estes pensamentos venham, e os pensamentos mais cedo ou mais tarde vão se transformar em emoções. Então, muitas vezes, o medo começa pelos pensamentos que nós temos. E se nós aprendermos a usar a verdade da palavra de Deus mal, a imaginação começa. Quando nós aprendemos a controlar os pensamentos que nós temos, então nós vamos alcançando a vitória. Em 2 de Samuel, no capítulo 22, no versículo 29, está escrito assim: Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor ilumina as minhas trevas. Então, quando nós olhamos para a palavra, o salmista ele diz que a palavra do Senhor é lâmpada, é luz para o nosso caminho. Lâmpada para a nossa vida, luz para o nosso caminho. Então, quando nós aprendemos, mal o pensamento surge, a lidar com ele, quando nós começamos a aplicar a palavra de Deus aos pensamentos que vamos tendo e sabemos estarem fora do plano e propósito de Deus, muitos dos pensamentos que vêm são autênticas mentiras do inimigo. Nós não podemos impedir os pensamentos de virem até nós, mas nós podemos impedir que eles possam ficar na nossa vida. E eu costumo sempre dizer, nenhum de nós pode impedir que um pássaro voe por cima da sua cabeça, mas todos nós podemos impedir que o pássaro faça ninho na nossa cabeça. Nós podemos impedir. Então, nós não podemos impedir que os pensamentos venham, e a fonte dos pensamentos pode ser a mais diversa possível, a circunstância, aquilo que os nossos olhos naturais veem, o inimigo que lança pensamentos contra nós, mas todos nós podemos impedir que eles façam residência na nossa mente. E a melhor forma é nós termos conhecimento da palavra, nós irmos meditando. E tu vais-me dizer, mas eu não conheço muito, eu não sei muito. Começa por alguma coisa, exercita-te, vai dizendo, partilha aquilo que tu tens pensado, não tenhas medo, não tenhas vergonha de chegar junto de alguém e dizer, eu tenho tido este problema. Muitas vezes nós interiorizamos porque temos vergonha, isto não deve ser feito. Nós todos precisamos viver a vida de acordo com o plano e propósito de Deus para nós. Nós precisamos viver a vida em alegria. Teremos lutas, teremos aflições, teremos batalhas na nossa mente, sim, é certo, nós não podemos dizer que isso nunca acontecerá, mas também posso dizer que nós podemos vencer essas circunstâncias. Então, quando nós tomamos posse da palavra, da verdade da palavra de Deus e lidamos no imediato com o nosso pensamento, então nós vamos ser capazes de controlar todas as imaginações e vamos também ser capazes de controlar os nossos sentimentos. Estou quase a concluir, simplesmente focar mais dois aspectos que te podem ajudar a alcançar a vitória sobre o medo e sair do medo para a fé. Algo que tu precisas fazer, e que será o quarto ponto, é que tu deves estar disposto a enfrentar as situações que tu temes através da fé no poder de Cristo Jesus.
Tu deves estar disposto a enfrentar estas situações das quais tu tens medo através da fé que tu vais depositando em Cristo Jesus. Não é fugindo das coisas que nós alcançamos a vitória, mas é através do enfrentar, é através desta aprendizagem que nós vamos ter de como lidar com as situações que vão surgindo na nossa vida e de uma forma específica, porque estamos a falar do medo, como é que nós podemos enfrentar o medo. Então, como é que eu vou enfrentar? Como é que eu vou lidar com este meu medo? E eu lido porque, na realidade, eu tenho fé no poder de Cristo Jesus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 24, diz assim: Fiel é Deus que vos chama, o qual também o fará. O nosso Deus é um Deus fiel, e se Ele é um Deus fiel, Ele vai fazer, vai tornar as coisas possíveis na nossa vida. Então, se eu tenho uma situação, ou estou vivendo uma situação de medo, há algum medo que está presente, ou vários que estejam presentes na minha vida, eu preciso entender que Cristo tem poder, eu preciso entender que Deus tem poder. Eu domino o meu pensamento, como falei anteriormente, aplico a palavra de Deus à minha vida e depois eu vou a crer que de facto Cristo está disposto a responder à minha necessidade. Não é porque eu fujo, não é porque eu fujo que eu vou conseguir alcançar a vitória, mas é porque eu enfrento. Então, quando eu enfrento, eu vou a crer de todo o meu coração que Ele está disposto a responder-me. Eu vou reconhecer a sua presença na minha vida e em qualquer situação eu posso imediatamente clamar por Ele. E a palavra diz que se eu clamo, Ele me ouve. Se eu peço, Ele me dá. Se eu bato, Ele vai abrir a porta na minha vida. Então, se eu reconheço, se eu estou disposto, através da fé em Cristo Jesus, enfrentar estas situações, eu vou acabar também por lhe entregar o meu medo e eu vou receber do seu amor poderoso na minha vida. E isso vai ajudar-me muitíssimo. E depois disso, eu também começo a agir em amor com as outras pessoas e a focar-me nas necessidades delas. E quando eu começo a alcançar vitória na minha própria vida, quando eu reconheço de facto que Deus está pronto, quando eu reconheço que se eu clamar, Ele vai responder-me e ajudar-me, quando eu recebo deste amor poderoso e eu começo a focar nas necessidades das outras pessoas, eu começo a agir em amor. E ao agir em amor, o medo vai. Lembrem-se daquilo que eu disse há pouco. O amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. Então, o caminhar em amor é verdadeiramente importante para cada um de nós. O caminhar em amor implica que tu não fazes julgamentos precipitados dos outros, implica que tu não vais apontar os dedos, que tu não vais usar a tua língua para falar mal. É tu caminhares em amor para com as pessoas. E esse amor que está presente na tua vida lança fora o medo. Em relação aos teus próprios medos, já te falei há pouco, tu aplicas a palavra, tu dominas os teus pensamentos, deixas que os teus sentimentos sejam controlados pela palavra, começas a sentir-te como Deus quer que tu te sintas e vais enfrentando. Mas eu tenho muitos medos. Enfrenta-o um a um. Lida com cada um deles. Precisas de ajuda, pede ajuda a alguém. Isso vai ajudar-te muitíssimo. Tu não tens de viver dominado pelo medo ou dominada pelo medo. E o amor de Deus tem de lançar fora esses medos da tua vida, essa ansiedade que muitas vezes te domina. Já te disse, às vezes tu precisas
de um auxílio, de um apoio ou ajuda mais especializada, mas não desprezas Deus, não despreza a sua palavra, não despreza aquilo que a palavra de Deus te ajuda, porque nós não somos simplesmente seres emocionais, nós somos essencialmente seres espirituais que têm uma alma e que vivem dentro de um corpo. Então, o nosso verdadeiro ser é o ser espiritual que precisa ser cuidado, e esse é fruto da nossa comunhão com Deus, da maneira como nós, em particular, desejamos desenvolver essa comunhão. Uma comunhão que desenvolvemos com Ele de formas diferentes. Nem todos fazemos da mesma maneira, mas o importante é a comunhão que nós temos com o nosso bom Deus. A maneira como nós lidarmos com a nossa mente, com a nossa vontade, com os nossos sentimentos. E a palavra de Deus é poderosa para nos ajudar isso. Vai ajudar-nos a tomar domínio sobre o nosso corpo. E esta é, de facto, a grande verdade que nós precisamos ter. Jesus Cristo, ele é a cura total para o homem total. Eu acredito que há a intervenção de Deus. A intervenção de Deus pode tomar conta de toda a nossa vida, e esse é o desejo de Deus para mim e também o desejo de Deus para ti. Termino dizendo-te assim: o quinto ponto, ou o quinto passo que torna importante é tu ficares livre do medo e fortalecido na fé que há em Cristo Jesus. Então, o grande objetivo é tu ver-te livre do medo e ficares fortalecido na fé em Deus, na fé em Cristo. Está escrito em 2 Tessalonicenses, em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6 e 7, eu repito, em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6 e 7, está escrito assim: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Então, nós o recebemos, nós andamos com ele, nós andamos nele, arraigados e edificados nele. Então, nós estamos agarrados a ele, nós estamos ligados com ele e nós estamos a ser edificados nele e confirmados na fé. Então, eu repito, portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim também como fostes ensinado, crescendo em ações de graças. Então, tu estabelece a tua ligação com ele. É uma relação pessoal, não é uma relação que os outros trazem, é uma relação que tu tens, é alguma coisa que tu vives, que tu te relacionas com ele. Então, tu começas a ficar arraigado nele, tu começas a ficar fortalecido nele. E depois tu vais crescendo no conhecimento, tu vais aprendendo cada vez mais, e diz que tu vais crescendo com ações de graças. Vai dando graças a Deus pelas vitórias que tu vais alcançando, por mais pequenas que elas te podem parecer. Se tu tens 10 medos e consegues alcançar hoje vitória sobre um, dá graças a Deus, porque sobre o segundo virá, sobre o terceiro, até que tu começas a alcançar vitória sobre os medos. Se algum deles vai tentar voltar, tu vais saber como é que tu podes resistir e vais ver que ele vai embora. E a resistência muitas vezes vem através daquilo que nós falamos. Há poder naquilo que nós falamos e poder para produzir morte ou vida. Então torna-se importante tu poderes resistir aos medos que tu tens, inclusive dizer que tu queres que ele se vá embora da tua vida, que tu tomas autoridade em nome de Jesus, que tu ordenas que isso possa abandonar a tua vida. Tu vais pensar da maneira como Deus pensa. Se o medo diz que tu não podes, tu vais pensar que tu podes. Se o medo diz que tu não tens valor, tu vais pensar e meditar que tu tens valor. Tu tens tanto valor que Deus deu no seu Filho para morrer por ti. Podes querer maior demonstração do valor que tu tens? Tu dizes, mas eu não sou amado, ninguém me ama. Podes
ter maior demonstração do amor, de que Deus amou-te de tal maneira que deu o melhor que Ele tinha, o seu único filho, para vir em teu favor. Então não aceites as mentiras que vão surgindo e causando medos em ti, mas na realidade fica arraigado, fica preso, fica conectado, fica confirmado na tua própria fé e vai crescendo nesta relação, vai crescendo dando graças a Deus. Isso será extremamente benéfico para a tua vida. Vai tornar-te muito mais confiante, vai tornar-te numa pessoa muito mais gentil, vai tornar-te numa pessoa muito mais pacífica, que tu és capaz de caminhar de facto em paz. Tu vais tornar-te muito mais alegre, tu vais tornar-te muito mais cristocêntrica. Não é tanto aquilo que tu és. Tu não és o teu próprio Deus, como muitas vezes as pessoas dizem. É o reconhecimento de que Ele é o Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador da nossa vida. Então, em tudo aquilo que a gente faz, nós vamos reconhecer que Ele é aquele que está do nosso lado a ajudar. Muitas pessoas utilizam diferentes nomes para falar dessa relação. Algumas vezes eu leio o universo, é verdade, o universo, as pessoas dizem o universo vai trabalhar em favor. Quem é o Criador do universo? Deus. Deus é o Criador do universo. Então, tu podes reconhecer, diz aí o universo, eu digo Deus, Deus, porque Ele é o Criador do universo, mas Deus trabalha em teu favor. Então, torna-te cristocêntrico. Reconhece que Cristo está a controlar, a querer ser o Senhor, a querer ser o teu Salvador, e que se tu lhe dás essa oportunidade, então tu podes alcançar uma maior alegria, uma maior paz, uma maior gentileza, uma maior confiança. E isso vai ajudar-te a tu saltares do medo para a fé. Tu vais caminhar de facto descansando e confiando inteiramente em Deus, tendo vitória sobre os teus medos. Então a minha oração é para que nesta noite a palavra de Deus possa frutificar na tua vida. Está escrito que a palavra de Deus é uma boa semente e ao cair em bom terreno, um terreno que está disposto a recebê-lo, um terreno que é propício para acolher a palavra de Deus. Então essa palavra, essa semente boa vai frutificar. Significa que ela vai produzir resultados na tua vida. Se tu não a recebes, se tu espezinhas essa mesma palavra, se tu não aceitas, claro, não pode haver frutificação. Mas o desejo de Deus e aquilo que está escrito na palavra é que o bom terreno vai fazer com que a palavra ou a semente possa frutificar de forma abundante na tua vida. Minha oração é para que isso possa acontecer contigo. O meu maior desejo é que tu possas ter cura na tua alma, nesta área do medo, nesta área da ansiedade, nas áreas da insegurança, em todas as áreas que nós já falámos, nos laços emocionais que às vezes prendem as pessoas, na culpa, nos sentimentos de culpa. Tudo isto são temas que estão gravados, guardados no nosso canal do YouTube, na nossa página também do Facebook, no nosso site, onde tu podes procurar e recorrer para ires ouvindo a palavra de Deus, que espero tenha sido prática e assim tu seres ajudado a alcançar vitória sobre os teus problemas, as suas dificuldades e hoje de uma forma específica sobre o medo e a ansiedade. Então a nossa reunião vai concluir-se dentro em breve e o meu desejo é que Deus possa abençoar-te, dar-te um fim de semana cheio da sua graça, cheio do seu favor, de uma revelação muito grande do amor que Ele tem por ti, a fim de que o medo possa ser lançado fora. E domingo de manhã, às 10h30, estaremos juntos para a ministração da palavra de Deus. E eu estou certo que vai ser edificante para todos, juntamente com um tempo exuberante de louvor na presença de Deus, um tempo de consagração, de separação para Ele,
e que vai ser benéfico para todos nós. E espero ver-vos no próximo domingo e todas as vezes que estivermos e nos quiserem dar o prazer de estarmos juntos. Deus continue a abençoar a vossa vida, a vida das vossas famílias, a vida de todos aqueles que vos são queridos, na certeza absoluta de que vocês podem ter vitória sobre o medo. Muitas bênçãos de Deus. Graças a Deus por esta palavra, graças a Deus porque Deus tem trabalhado nos nossos corações, graças a Deus porque nós podemos de facto mover-nos das nossas lutas interiores, das nossas ansiedades, para vivermos numa fé plena, numa vida plena de fé em Cristo Jesus. E isto é algo que nós podemos dizer à nossa alma, nós podemos dizer aquieta-te, nós podemos falar à nossa alma tudo aquilo que aprendemos hoje ou que relembramos ou que ouvimos hoje, nós podemos falar à nossa alma e podemos efetivamente mover-nos apesar das circunstâncias, apesar dos nossos receios, apesar da insegurança, apesar de tanta dúvida sobre o que é que será o dia da manhã, tanta incerteza, nós nos podemos mover, porque sabemos que o nosso amanhã é glorioso. Aconteça o que acontecer, o nosso amanhã é glorioso, porque Deus está nele e nós estamos em Deus. Amém? 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 Agradecemos-te, Senhor, agradecemos-te com tudo o que há em nós, por causa daquilo que tu estás a fazer nas nossas vidas. Te agradecemos, Deus, te agradecemos, Deus, te agradecemos, Deus. A nossa confiança está colocada em ti. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos e te honramos e te engrandecemos o teu nome, exaltamos o teu nome. Tu és digno de todo o louvor e nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos porque tu és o nosso Deus, não apenas por aquilo que fazes em nós, não apenas por aquilo que fazes através de nós, mas porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso papá, tu nos amas incondicionalmente e o teu amor nos empurra, nos leva sempre para mais perto de ti. Obrigado, querido Deus, obrigado, obrigado, obrigado. E agora vamos honrar a Deus também com as nossas ofertas, não apenas com as nossas palavras, não apenas com os nossos gestos, mas também com os nossos actos. Vamos honrar a Deus com a nossa oferta, vamos contribuir para a casa de Deus, para a nossa casa do tesouro e vamos fazê-lo com alegria, vamos fazê-lo também dançando e assim com um espírito já de expectativa sobre aquilo que Deus vai fazer connosco no domingo e tem para fazer connosco. Eu estou com grande expectativa. No domingo passado, quem esteve ou quem assistiu online sabe que foi extraordinário e Deus se manifestou de várias maneiras e falou de várias maneiras aos nossos corações e eu estou com grande expectativa sobre o que vai acontecer este domingo. E desafio também os irmãos a virem com esta expectativa, quer seja online, quer seja presencialmente, com expectativa do que é que Deus, o que é que tu tens para fazer hoje? Deus, o que é que tu tens para falar hoje? Deus, o que é que tu nos queres mostrar hoje? O que é que tu queres mudar hoje? Eis-nos aqui. Vamos fazer assim no próximo domingo. Espero ver-vos a todos, que se não vir presencialmente, espero ver-vos aqui no chat em live e espero poder interagir com toda a gente. Despeço-me até domingo. Vamos ofertar a Deus e vamos continuar a honrá-lo com as nossas vidas, com aquilo que dizemos, com aquilo que fazemos, com aquilo que pensamos, com tudo aquilo que há em nós. Uma boa noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês ricamente e vos dê paz. Vamos louvar o nosso Deus, amém? Sintam a nossa energia aqui. Nós estamos aqui a cantar para o nosso Deus. Sintam essa energia aí a casa, para que possam também louvar o nosso Deus. Amém? Eu vou caminhando irei, seja dia ou noite, caminhando até Jesus. Eu vou caminhando irei, seja dia ou noite.
noite, caminhando até Jesus. Ele é maravilhoso, o digno de louvor, razão do nosso ser, exaltemos a sua glória, cantamos, celebramos ao nosso Criador, glorioso nosso Deus, bendito é o seu nome, o Rei dos Reis, Deus de grande amor, Deus da paz e fiel, Salvador das nossas vidas, o Redentor, Jesus, Salvador dos homens, Salvador das nossas vidas, o Redentor, Jesus, Salvador dos homens. Eu vou, caminhando irei, seja dia ou noite, caminhando até Jesus. Eu vou, caminhando irei, seja dia ou noite, caminhando até Jesus. Eu vou, caminhando irei, seja dia ou noite, caminhando até Jesus. Canta aleluia, aleluia. Canta aleluia, aleluia. Senhor, seja louvado. Canta aleluia, aleluia. Aleluia. Canta aleluia, aleluia. Senhor, seja louvado. Aleluia, Jeová Jireh. Aleluia. Aleluia. Canta aleluia. Aleluia. Senhor, seja louvado. Aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, amém. Aleluia, glória, 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 aleluia, amém. Glória ao nosso Deus. Glória, 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 glória. Exaltemos Jeová Jireh. Exaltando o Senhor. Exaltemos Maranata. Exaltando o Senhor. Exaltemos Elohim. Exaltando o Senhor. Exaltemos Jeová Rafa. Exaltando o Senhor. Exaltemos Jeová Jireh. Exaltando o Senhor. Exaltemos o Redentor. Exaltando o Senhor. Exaltemos Jeová Rafa. Exaltando o Senhor. Exaltemos Elohim. Exaltando o Senhor. O nosso Deus ama a adoração. O nosso Deus ama o louvor. Por isso vamos dançar para Ele. Vamos dançar da maneira que Ele gosta. Por isso nós vamos dizer agora vamos dançar da maneira que Tu gostas, Senhor.